toda quarta-feira a gente tem a participação do vereador professor Clayton Silva e a gente vai repercutir aqui a sessão da Câmara desta segunda-feira, que teve, né, participações bem acaloradas, né, uma sessão que terminou de uma certa forma tumultuada, né? Mas também foram abordados temas importantes, né, para a nossa comunidade. Professor, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes e internautas que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. É um prazer estar mais uma vez aqui nos microfones da Clique Rádio. Realmente, como disseste, né, foi uma sessão um pouco mais quente, diferente das primeiras duas sessões do ano, né? A terceira ela já teve um pouco mais de debate, mesmo nós tendo passado aí por 3 sessões sem ter ordem do dia, mas nesta segunda-feira foi então oficialmente protocolado o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Araújo, que trouxe ali alguns outros colegas assinando como coautores ou coparticipantes deste projeto ali, apoiando. Alguns desses que, e não vou citar nomes aqui, assinaram, mas dizem que ainda estão avaliando se vão votar a favor ou contra, mesmo que tenham assinado para o projeto tramitar na casa, né, para ele ser discutido e debatido. E diante da entrada do projeto, então, nós já começamos a debatê-lo, né? Até mesmo porque o projeto em si ele tem 2 páginas e depois tem uma justificativa de mais 2 páginas. E enquanto era feita a leitura da documentação que foi enviada para a Câmara na segunda-feira, eu aproveitei e já li e analisei uma primeira análise do projeto, né, inclusive procurando mais algumas coisinhas que sabia que teria que ter no projeto, por conhecer o regimento. Tu não teria como apenas mudar o horário de início da sessão, porque isso afeta uma série de outras questões, e que o projeto aborda uma dessas questões, que nós podemos trazer, inclusive, à tona ali, já debater este projeto, que, no meu entender, visa esconder um pouco mais as sessões do público, das pessoas, para que as pessoas tenham menos acesso à transmissão ao vivo da Câmara. Não que não vá poder assistir depois, mas tu não vai poder acompanhar ao vivo, pelo menos o povo trabalhador, as pessoas que trabalham, que têm compromisso, não poderão assistir. Porque o projeto do vereador Vinícius Araújo traz aqui como proposta mudar a sessão que acontece na segunda às 19 horas para as 14 horas e 30 minutos, dizendo que vai ter mais audiência, que as pessoas vão poder ir, né, poderão ir à Câmara. Ora, quem trabalha não vai sair do seu trabalho para ir às 14h30 assistir uma sessão da Câmara de Vereadores. Eu duvido qual é o empresário, qual é o dono de empresa que vai liberar o seu funcionário para sair da loja, para sair da indústria, para sair do comércio, para ir lá assistir uma sessão da Câmara e depois voltar para seguir trabalhando. Em hipótese alguma isso vai acontecer. Até porque tu precisa do funcionário. Eu até tento imaginar aqui o trabalhador chegar e dizer assim: ô patrão, dá uma licencinha aí que eu preciso subir ali para assistir uma sessão da Câmara, tá? Daqui um pouquinho, a hora que terminar, eu volto. E o patrão dizendo: vai lá, sobe lá, depois tu me diz como é que foi, tá? Até parece que vai ser assim. Eu quero ver quem é o servidor público que vai chegar para o seu chefe imediato e vai dizer: olha, eu preciso dar uma saidinha para ir lá assistir a Câmara, porque vai ter uma pauta importante para nós servidores. Depois eu volto e sigo atendendo aqui no balcão. Diz para o pessoal que está aqui na fila, esperando para tirar uma ficha, para ser atendido na farmácia, que eu tenho que ir lá assistir a sessão da Câmara, que depois eu volto, eles esperam aqui na fila mais um pouco, não vai ter problema. Eu quero ver se isso vai poder, se é possível. Ou a pessoa vai estar ali com o celular ligado e vai dizer o seguinte:
Ô, pessoal, espera um pouquinho na fila aí que eu tenho que terminar, o debate tá legal aqui, deixa eu terminar de acompanhar isso aqui. Depois eu atendo vocês, tá? Espera mais um pouquinho aí, tá? Parece que vai ser assim. Ou vão pegar lá na sala de aula, o professor tá dando aula. Ô, gurizada, para um pouquinho aí agora aí, que eu tenho que... Vamos assistir aqui no celular a sessão da Câmara aqui. Hoje tá legal. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos parar a aula. Eu quero ver qual é o pai que não vai lá dizer: ué, mas como é que tu tá assistindo, botando câmera aí? Tu tem que ensinar meu filho a ler e escrever ao conteúdo. Quero ver se a diretora não vai lá dizer, se a secretária da Educação não vai lá chamar a atenção. Até parece que vai ser assim. Ou seja, para mim, o intuito e a intenção não tem outro nome, a não ser esconder mais um pouco a sessão. E não me surpreende em nada, vindo de quem veio. Porque, como disse, o próprio vereador Vinícius perguntou na segunda sessão, por que a oposição, quando fazia as suas audiências públicas e convocações de secretário, fazia à tarde e não à noite? Até março de 2022 nós fazíamos à noite. Fiz várias audiências públicas à noite, lotadas. Talvez as audiências públicas que mais teve gente foram as que eu presidi, sem sombra de dúvida. E digo mais, convocações de secretário, que nós tínhamos a Câmara cheia, porque a gente fazia 17h30, 18 horas, e mais de 100 pessoas assistindo online. Assuntos relevantes para aquela categoria, esclarecendo situações. Mas, em 2022, quando o vereador Vinícius Araújo foi presidente da Câmara, dia 4 de março de 2022, resolução de mesa diretora número 5, está aqui, assinada pelo vereador Vinícius e pelos demais integrantes da mesa diretora, vice-presidente Márcio Nunes, primeira secretária Eva Rosi e segundo secretário Mozart Pelekovski. Assinando aqui dizendo, proibindo que as audiências públicas, seminários, reuniões de comissões, frentes parlamentares, reuniões com público externo ou transmissão pela internet, estavam proibidas fora do horário comercial. Ou seja, porque dentro do horário comercial as pessoas não conseguem ter acesso, quem está trabalhando. Então o público-alvo reduz. E aí, posso dizer aqui o que comentei lá. E como o vereador falou aqui já na rádio também, dizer que, primeiro, quando fala da questão dos agricultores, convenhamos, os agricultores, dizer que chegam cansados da lavoura, não vão vir aqui de noite, ou não vão assistir. Bom, se eles chegaram cansados da lavoura é porque eles estavam na lavoura. Eles vão abandonar a lavoura para vir assistir uma sessão, ou vão ir com seu celular para o meio da lavoura, que não pega internet no meio da lavoura, mas vamos dizer que pegasse, que ele tivesse um Wi-Fi nível hard, sabe, lá do Elon Musk, vindo lá por via satélite, ele ia estar com o celular aqui assistindo a sessão da Câmara com a mão e uma enxada na outra, capinando a sua lavoura. Aí algum bobalhão aí, que às vezes a gente vê na internet dizendo, mas o agricultor, professor, não vai para a lavoura 2 horas da tarde, 2h30 da tarde. Pô, o cara não conhece o que é então o agricultor. Hoje está nublado. Claro que o agricultor vai estar 2 horas, 2h30 da tarde, aproveitando que não tem um sol quente de 30 e poucos graus, se tiver nublado. Vai aproveitar e vai colher fumo desde as 2 da tarde. E digo isso porque eu colhi muito fumo, junto com meu sogro. Então tem serviço na lavoura para fazer de tarde. Tem muita coisa para ser feita, ou na estufa de fumo. Então tem coisa para fazer. E como já disse, o trabalhador da cidade também vai trabalhar nesse horário. Nós vamos trazer as escolas. Vamos trazer as escolas. Quais alunos? Quem é que estuda de tarde? Pré-escola, educação infantil, 1º ao 5º ano. 90%, 1º ao 5º ano. Principalmente as escolas municipais, que praticamente são todas até o 5º ano. Público-alvo para a Câmara seria o quê? O ensino médio.
Por que enquanto presidente, ou o presidente não convidou, então, os alunos do ensino médio para vir assistir? Nós temos aí, comprovadamente, através da justiça eleitoral, que muitos jovens de 16 anos não foram votar e nem tiraram o título. Vão tirar só quando for obrigatório nos 18. E ensino médio nós temos o quê? Entre 14 e 17 anos, na grande maioria. Então, pessoas que tu pode até incentivar a vir assistir. Não cabe uma turma inteira lá mesmo, vai caber, tem que vir metade numa sessão, metade na outra, porque não tem espaço para botar todo mundo. Tá? Não tem nem 20 lugares lá. Vai olhar as turmas de ensino médio aí, não baixa de 30, 35 cada turma. Então, tem que ser meia turma por vez. O cara que dizer que vai botar uma turma inteira porque não conhece sala de aula, não sabe nem como é que funciona uma escola. Aí o vereador Vinícius vem dizer que Caxias, Porto Alegre, Pelotas, acontece de tarde. Ora, nós vamos comparar Camaquã, que tem 62.200 habitantes, e aqui estou falando do censo de 2022, dá um Google aí, vocês confirmam esses números, com Caxias do Sul, 156.973 habitantes, 2,5 vezes Camaquã. Pelotas, 325.685 habitantes, mais de 5 vezes a população de Camaquã. Porto Alegre, 1.333.000 pessoas, 21 vezes e meia Camaquã. Então, vejam bem, cidades que têm grandes indústrias, cidades que funcionam 24 horas. Camaquã é uma de dia e a outra de noite. A cidade não funciona 24 horas. É raro os pontos aqui que viram à noite. Essa é uma grande diferença. E aí a gente precisa conhecer a realidade de cada lugar para poder falar esse tipo de coisa. Testar por um ano. O projeto não fala que vai ser por um ano e depois volta a ser, caso não tenha público, não tem nada disso, nem justificativa diz isso. Não, é para mudar. Porque essa é uma intenção do vereador Vinícius, não é de hoje. É de muitas legislaturas atrás, muito antes de eu estar na Câmara, ele já tinha essa vontade. A questão é que ele nunca conseguiu o apoio nem da base, nem do governo, nem do prefeito. Hoje ele vem tentando se impor frente aos vereadores da base. Principalmente porque teve muitos vereadores da base novos. Então ele tenta se impor e impor a vontade dele, goela abaixo, nos colegas dele. E esse é o jeito de fazer política. Mas não o meu. A gente faz dialogando, conversando. Então, cada um vota como quiser. E cada um é responsável pelo seu voto. Porque depois de votar, não, mas o projeto foi do fulano. Não, mas quem votou, votou, vai responder junto. Então, teste. Teste nós temos aí quantas sessões extraordinárias nós tivemos e quantas pessoas tiveram na sessão extraordinária, que é de tarde normalmente. Quantas assistiram às sessões? Então são dados técnicos, não achômetro. E vou dizer mais. Quando diz que tem que analisar o projeto como um todo, que não é só 18h30, o projeto também traz aqui que hoje, tá? Veja bem, hoje até segunda, todo projeto, todo pedido de providência do vereador, todo projeto do Executivo, documentos que o Executivo envia para a Câmara, são recebidos, tem que ser protocolado até às 17h30. Para entrar naquela sessão às 19 horas. O que passar das 17h30 só será lido e oficializado na próxima segunda-feira. Com a sessão vindo para as 14h30, aqui no projeto já traz que este horário será às 10 horas da manhã. Então, todo pedido de providências, todo documento protocolado pelo vereador, qualquer documento da Prefeitura, do Poder Executivo, terá que ser protocolado até às 10 horas da manhã da segunda-feira, para poder valer para a sessão das 14h30, senão, só na outra semana. Ou seja, nesta semana, e aí um exemplo claro e técnico, entraram 3 mensagens retificativas do Poder Executivo. Ou seja,
3 projetos que entraram na casa, que tinham erros, que vieram ser consertados. E o Executivo protocolou, corrigiu. Durante a segunda-feira, a gente trocou ideias. Eu fui um dos que conversou com o Executivo, que a gente viu, olha, ainda tem uma coisinha aqui, já que vai vir a mensagem retificativa, tem que ajustar, porque senão não vai votar a tempo. O Executivo protocolou às 17h25, 17h26 e às 17h28. Às 17h30 estourava o prazo. Foi lido, vai ter parecer, entra em primeira discussão na sessão extraordinária amanhã, às 18 horas, que foi convocada, e para ser votado na sessão ordinária de segunda-feira. Se fosse até às 10 da manhã, esse projeto não teria entrado. Quem sabe não seria nem votado. Agora em janeiro teria que esperar o recesso de fevereiro e votar em março. Então esta é a realidade. Isso são dados, isso são questões concretas, isso não é achômetro. Tá? Então veja bem. Mas aí o Executivo se organiza e vai protocolar até às 10. Durante a segunda-feira tu corre para fazer as coisas acontecer. Se tu não fez até sexta, tu tem segunda ainda para alinhar. Ou tu acha que o cara vai ficar no final de semana trabalhando? O problema é que o vereador foi no final de semana, num evento, numa festa, num almoço, numa janta, numa visita, e viu, e que a pessoa procurou o vereador, olha, eu preciso que tu faça um pedido de providência sobre isso. Ele vai fazer quando? Até às 10 da manhã? A Câmara abre 8h30. Mal tu vai conseguir ligar tudo, fazer um pedido de providência e ele assinar ainda, para protocolar até às 10. Ou seja, isso vem para dificultar todos os vereadores. O assessor vai ter que ficar domingo à disposição da Câmara. E aí não vai ter custo? Redução de custos, só se for do ar-condicionado, do plenário e da luz, mais nada. A que custo? A que custo? De esconder a sessão da comunidade camaquense? Então não tem economia, não tem. Os servidores não ganham hora extra para estarem trabalhando naquele horário. Eles têm compensação de carga horária. Trabalhou 3 horas de sessão na segunda-feira a mais, durante a semana ele tem 3 horas para tirar, para não ir lá trabalhar aquele assessor. Ele compensa. Ele não ganha hora extra. E nem os servidores de carreira ganham hora extra para isso. Então, isso são dados concretos. E é isso que nós estamos trazendo. Tá? Outro exemplo de que não funciona, quantas pessoas vão de tarde na prestação de contas do quadrimestre da prefeitura? Quantas pessoas vão nas audiências públicas da saúde, que é quadrimestral, e acontece de tarde, às vezes de manhã? Quantas pessoas assistem online e é transmitido? Quase ninguém. Dados concretos. Dados acessíveis, palpáveis. E não achômetro. E é isso que a gente precisa, quando a gente vai discutir um projeto, a gente tem que ter dados concretos. E não ficar, eu acho. Cara, nós estamos no século XXI. Não tem mais espaço para eu acho. Quem vai abrir hoje uma empresa, não abre no achômetro. Tu vai fazer uma pesquisa de mercado, tu vai ver se tem espaço. Quando tu vai localizar um ponto comercial, tu faz uma análise. Hoje tem empresas que fazem uma análise se aquele ponto comercial é viável para o que tu quer comercializar. Qual é o público-alvo que passa naquela quadra, quantas pessoas transitam. É assim que funciona, isso é profissionalismo. E é assim que a gente tem que fazer com o poder público também. A gente tem que ter responsabilidade. E eu vou agir sempre com responsabilidade. Nesse projeto, para as 14h30, eu não tenho outra alternativa, senão votar contrário, a favor da comunidade camaquense. Voto contrário. As sessões já foram às 20, nós antecipamos um período para as 19 horas. Fosse ali antecipar para as 18 horas, talvez até eu concordaria, porque ainda é viável, mas 14h30 é para esconder a sessão. E o Executivo que abre o olho, porque eles vão ser prejudicados também, e muito, e talvez nem tenham percebido ainda o quão vão ser prejudicados.
sem contar outras questões que vão ser afetadas ainda, que a gente pode estar trazendo na continuação do debate deste projeto. Bom, o documento foi assinado por uma grande parte de parlamentares. Você acredita que mesmo com essa maioria, né, esse projeto pode ser retirado da pauta ou os vereadores que assinaram votar contrário? Olha, retirar precisa que o autor retire, ou a não ser que muitos retirem a assinatura, se ficar com menos de 5 assinaturas, o projeto cai. Tá? A gente precisa de 5 assinaturas para tramitar. Mas entrou com 8 ou 9? 8 ou 9, eu acho que 9. 9 assinaturas. Entrou com 9. A gente falou 8 ali, mas depois, que não tinha uma assinatura e na última hora entrou a 9ª assinatura. O único que não assinou que estava o nome é o vereador Gabriel, né? Esse não quis assinar, pelo que se tem de informação. E é até confirmada pelo vereador Vinícius Araújo ontem. Isso. O senhor acredita que outros vereadores que são da base, que têm assinado, podem Tem mudar vereadores de que opinião? disseram que mesmo tendo assinado, estão avaliando o voto. Tá? Tem vereadores que estão avaliando o voto, estão analisando a repercussão, estão vendo como é que vai se posicionar. O que a gente sabe do Executivo é que o Executivo diz que vai deixar livre, que não vai, né, obrigar a base a votar, que esse é um projeto que é da Câmara e que eles não vão se meter. Então, fiquem os vereadores livres para votar. Então, essa é a informação que a gente tem de bastidor. Sim, sim. Tá? E o senhor acredita Mas o Gabriel não assinou e é da base. Então, dá um indicativo de que isso seja verdade. Sim, sim. Então, eu creio assim, que cada vereador, principalmente quem está chegando agora, que avalie bem a repercussão, avalie bem o seu voto. Vê se vale a pena entrar numa bola dividida, nesse momento, por um projeto que vai somar o quê? Sim. E o senhor acredita Só também... para agradar o vereador Vinícius? E o senhor acredita também que o próprio Executivo pode mudar de opinião? Que deixou liberado e daqui a pouco pode intervir? Pode, o Executivo pode intervir a qualquer momento. Daqui a pouco ele pode chegar para a base e dizer, olha, eu quero que vocês aprovem. Ou pode chegar para a base e dizer, nós somos contrários ao projeto. Pode, o Executivo pode fazer. Agora depende como que o Executivo vai se posicionar. Até o momento nós sabemos de que o Executivo, e aí digo aqui o prefeito, deixou livre. Mas ele pode, em vendo que está tendo todo um desgaste, que respinga no Executivo, sim. Tá? Querendo ou não respinga, pode olhar nas redes aí, está respingando no Executivo. Aí nós temos aqui uma oposição que vem procurando dialogar com o Executivo, que vem fazendo um bom diálogo com o Executivo. E aí vem um dos vereadores, líderes da base, apresenta um projeto desta estirpe, onde tem toda a oposição contrária, provocando, e aí tem quem diga, tá, aí na rua, de que o vereador faz um projeto desse justamente para instigar, justamente para criar polêmica, justamente para criar um atrito, ou tentar criar um atrito entre a oposição e o governo, para que não tenha diálogo. Porque algumas pessoas querem se beneficiar o máximo possível e tem medo de perder espaço, de não ser tão importante quanto é naquele momento. Se é verdade ou não, não sei, mas é o que a gente está ouvindo aí nos corredores, sim, é o que a gente ouve aí nas esquinas. Caso aprovado, vereador, esse projeto muda a forma do diálogo da oposição com o governo? Olha, pelo menos por parte da base do governo, vai mudar. Tá? A gente vai ter um diálogo, continuar tendo um diálogo com o Executivo? Vamos continuar. Mas vai ser igual? Não sei. Porque o Executivo também tem, se quiser, a possibilidade de chegar e dizer para a base, olha, não vamos fazer. Deixa como está. Pode fazer. Então o prefeito precisa também definir que tipo de diálogo ele quer. Tá? Se ele quer um diálogo da oposição com ele, se ele quer um diálogo da oposição com ele e com a base governista dentro da Câmara. Porque a partir desse projeto, independente de como for a votação, o diálogo da oposição com a base governista dentro da Câmara vai mudar. Pode não mudar diretamente com ele, mas com a base governista vai mudar. E vai respingar? Vai respingar. Porque se o diálogo com a base governista não for bom,
Respinga no prefeito, respinga no prefeito. Então é isso que o executivo precisa avaliar. E aqui nós estamos mostrando. O próprio executivo vai ser prejudicado na apresentação dos projetos. Às vezes, celeridade que eles precisam não vão ter. Porque o projeto do próprio vereador da base tira a celeridade. E tem outras ações que iniciaram, enquanto o vereador Vinícius era presidente, que travam a tramitação de projetos. Tem travas que ele mesmo usou. E que nós vamos estar discutindo isso. E estamos abertos ao diálogo, à construção. Agora, a sessão à tarde esconde. E aí, por que eu digo que respinga no executivo aqui do outro lado da rua? Porque as próprias pessoas estão dizendo que favorece o executivo em pautas quentes, que vão vir em pautas quentes e que o próprio prefeito não quer que essas pautas sejam discutidas à noite. E aí não sou eu que estou dizendo. É a população que está dizendo. Mas eu sei que o projeto não é do prefeito. É do vereador Vinícius Araújo. E que essa ideia do vereador Vinícius Araújo não é de hoje. É de décadas. Mas nunca teve uma base que apoiasse ele. De nenhum governo. E olha que passou todo o mandato do João Carlos e ele era a base do governo e ninguém assinou. Do Molon ele também quis e ninguém assinou para ele. Mas agora ele está conseguindo. Ele está conseguindo se impor diante dos outros colegas vereadores. Então também, cada colega precisa saber se vai aceitar dessa maneira, se realmente acredita no projeto. E aí eu respeito. Se o colega acredita que vai ser melhor, perfeito. Agora, se o colega acredita que não é o melhor, eu espero que ele vote contrário, que ele avalie o voto, que ele pense. Assinar o projeto, tu está dizendo que eu quero que o projeto tramite. E vamos discutir o projeto, vamos ver que repercussão vai dar. Depois eu decido o voto. E tem vereadores que fizeram isso e para mim também é inteligente. Tu está chegando, mas e aí, será que é bom, será que não é, não sei. Vou assinar, deixa tramitar e aí eu decido. Então, o assinar para tramitar é diferente de tu votar a favor. É permitir a discussão e o debate dentro do legislativo daquele tema. E depois tu vota. Então não quer dizer que esses 11 todos eles vão votar a favor. Tá? Essa leitura que eu faço, essa é a lógica de como funciona. Às vezes, todo mundo quer, pode, daqui a pouco já está definido, mas não, tem muita gente que queria entender o projeto. Sabe? E é importante, até foi bom, é importante tramitar, fazer o debate, e entender o que é comunidade, ouvir a comunidade. Eu estou ali, se a comunidade entendesse que isso era o melhor, cara, estou de acordo. Mas, eu acho que se eu tenho 90% da comunidade prefere de noite, eu acho que eu estou errado, porque é muito mais que 90%. Eu não consigo, é raro as pessoas que têm se manifestado a favor. E muitos que se manifestam a favor são pessoas que estão estreitamente ligadas a vereador proponente. É isso que a gente tem visto. Então, eu tenho dito o seguinte: aquilo que eu acredito, eu vou defender. Aquilo que eu acredito que está errado, eu vou me posicionar. Não importa se vai ser um voto, se vai ser 4, se nós vamos perder. A questão não é ganhar ou perder. A questão é se posicionar da maneira correta. Trazer transparência para a comunidade. Trazer o que é realidade, o que é verdade. Esse é meu compromisso. Esse é o compromisso do meu mandato. Se eu tiver que votar sozinho num projeto, eu vou votar. Se eu acreditar naquilo. Como já aconteceu. Se esse projeto vai passar, se ele não vai, não sei. Só Deus sabe. Se ele vai vingar, também não sei. Mas o futuro nos dirá. Eu espero que não aconteça. Para o bem da nossa comunidade, para a transparência, e que a gente tenha aí muitos debates em alto nível. Eu acho que é isso que importa. É debater no campo das ideias. Vereador, o professor Clayton Silva, participando aqui do nosso programa. Vereador, obrigado pela presença aqui e quarta-feira que vem a gente se encontra, mas antes na sessão da Câmara, que inclusive tem amanhã, a extraordinária, estaremos lá transmitindo também. Exatamente. Deixo aqui então um grande abraço aqui, Eduardo, a ti, a tua equipe, aos ouvintes que nos acompanham. Também aqui cumprimento o vereador Watterson Bonos, que já encontra-se aqui no estúdio também. Deus abençoe cada um de nós.